Então, a gente tem 10 passos para fazer uma periodização. Então, o primeiro dele, não existe periodização sem teste. Eu posso até fazer, como eu faço, 2 meses de treino sem fazer o teste quando o atleta é iniciante. Aí você tem um outro motivo. Mas depois que ela já começa a correr, que já se sente confortável para correr seus 3 quilômetros, sem caminhar, por exemplo, eu já posso realizar um teste com essa pessoa. Com esse que ele é o iniciante, mas ele já consegue correr os 3 quilômetros. Então, não existe periodização sem teste. Você precisa realizar alguns testes para saber qual é a condição do seu atleta, para você conhecer qual é o seu VO2 máximo, qual é a sua velocidade nos 1.000 metros. A partir do teste, o seu treinador já monta as zonas de treinamento e também já distribui os seus treinos durante a semana. O que é o IPT? Eu esqueci, né? O IPT é o indicador personalizado de treinamento. É uma fórmula que eu desenvolvi para identificar qual é a necessidade do atleta, para saber qual é o déficit dele, se ele precisa treinar mais velocidade ou resistência. A partir do momento que eu faço o teste e que eu sei qual é a necessidade do meu atleta, eu já monto a zona de treinamento deles, E1, E2, E3, e já distribuo a intensidade. Existem 2 formatos de distribuição de intensidade, o polarizado e o piramidal. O piramidal você faz quando você tem uma necessidade de fazer mais treinos para melhorar a sua resistência. E o polarizado, você realiza mais treinos, 20 a 30% do seu volume semanal será de treinos intervalados, para melhorar a sua velocidade. Então, eu faço um teste, identifico se a pessoa precisa de mais velocidade ou mais resistência, ou melhor, se ela precisa de mais treinos de resistência ou de velocidade. Porque é exatamente isso, né, Vitor? Cada treinador ele tem que ter sua metodologia própria. Cada um tem que ter a sua linguagem. Fiz o teste. Identifiquei que um determinado atleta precisa realizar mais treinos de tiro, porque ele está precisando melhorar a velocidade. Fiz um outro teste com outro atleta, percebi não, né? O teste me indicou que ele precisa fazer mais treinos de limiar. A partir desses 2, eu tenho a zona de treinamento e a distribuição da intensidade. 70% a 80% treino leve, 20% a 30% vai ser no limiar ou de tiro, de acordo com o que o IPT mostra para a gente. Aí depois eu vou ter que contar quantas semanas eu tenho de macrociclo. Qual o dia da prova? O dia da prova é daqui a 16 semanas. Então, ótimo. Eu tenho 16 semanas para preparar o atleta. Depois que eu fiz esse passo 4, eu vou escolher qual modelo de periodização. Eu hoje trabalho com 2 modelos. Existem outros modelos, mas eu trabalho com 2. Que é o linear para quem vai correr uma distância até 21 quilômetros, e para quem vai correr mais do que 21 quilômetros, eu uso a periodização reversa. Não vou explicar os modelos aqui, porque não faz sentido, mas basicamente seria o seguinte: o linear, você faz maior volume no começo e mais intensidade quando estiver perto da prova. E a periodização reversa, o próprio nome já explica, é o contrário da linear. Você começa com mais intensidade e termina com maior volume. Depois você divide as fases do macrociclo, que são básica, específica, competitiva. Calcula o volume mensal, quantos quilômetros esse atleta vai correr por mês, e aí vai depender quantas vezes por semana ele treina e também qual tempo ele tem disponível para treinar durante a semana, né? Vou montar os microciclos. Tem 16 semanas, então vou montar 16 microciclos. Eu sei o volume de cada mês. Eu sei o tipo de microciclo que eu escolhi. Então, eu vou calcular também quantos quilômetros eu vou correr por semana. No final, só depois disso,
saber qual vai ser o volume do longão. O longão é o maior treino que você realiza durante a semana. Não importa quantos quilômetros ele tenha. Se aquele treino que você vai fazer maior volume, maior distância do que os outros, ele é o seu longão, certo? Porque, na verdade, longão é só um apelido que deram para o treino contínuo de maior distância na semana. É isso, ele é um treino contínuo, como é o treino de rodagem, né? É um treino que você vai correr sem parar. Você pode até fazer fracionado, pode fazer progressivo, começa lento e termina mais rápido, ou então você pode começar rápido e terminar mais lento. Você pode ter existem essas possibilidades. Mas o longão, ele não existe como método de treinamento, ele é um apelido para um treino contínuo. Então, eu faço todos esses 10 passos, faço o teste, monto as zonas de treinamento, organizo quantos quilômetros ele vai correr na zona 1, quantos quilômetros ele vai correr na zona 2, quantos quilômetros de tiro ele vai fazer por semana. Depois eu conto quantas semanas ele vai ter do macrociclo, escolho o modelo de periodização, organizo as fases do macrociclo, calculo o volume mensal, depois defino o tipo de microciclo, quantos quilômetros eu vou correr cada semana e depois eu faço o volume do longão. Aí que vem, né, Vitor? Eu tenho alguns alunos, né, de corrida. Na minha assessoria tem alguns alunos. Como eu fico chateado quando os caras fazem alguma coisa errada, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que estava se preparando para correr o primeiro 21 quilômetros. E aí o treino estava progredindo, estava indo muito bem. O treino era para ele correr 15 quilômetros. Ele foi lá, correu 22. Aí eu falei assim, rapaz, por que você fez isso, rapaz? Era para correr 15, era para correr 21, só no dia da prova. Você não tinha que correr 21 antes, não. Por exemplo, alguém está indo para 21 quilômetros. Eu passo o treino de 21 quilômetros se não for a primeira vez dele, sabe? Aí eu posso até passar. Agora, esse colega, esse meu atleta, ele estava indo para a primeira meia maratona dele. E aí eu falei, cara, não era para você fazer isso, era para você fazer só no dia da prova. Ele, Vitor, mas eu fiquei com medo se eu ia conseguir ou não correr os 21 quilômetros no dia da prova. Aí eu fiz o teste, agora corri 22. Aí o que aconteceu? Lesionou o joelho. Passou umas 2 semanas, apareceu uma dor no joelho que não tinha. Aí eu falei assim, lembra daquele treino de 22? É isso daí, foi isso daí, cara. Não teve outro... Porque se ele não faz esses 7... Vitor, mas são 7 quilômetros só a mais. São 7 quilômetros que mudam a vida dele, que fazem um impacto muito grande no futuro dele. No caso dele, foi uma lesão no joelho. E por que eu sei que foram esses 7 quilômetros a mais? Porque o restante das semanas, ele fez tudo certinho. O único erro que ele fez... Poxa, olha só, quanto a gente dá 10 passos para calcular tudo, para entregar bonitinho para vocês, e aí o cara vai lá e quebra... faz 7 quilômetros a mais. Aí eu falei assim, tá vendo? É isso aí. Então, ou seja, vocês estão entendendo agora que tudo que para vocês é calculado, é pensado. Não é simplesmente tirado da cachola e, vou passar isso aqui de qualquer jeito. Não pode ser assim. Existem treinadores que têm planilhas prontas e vai passando para todo mundo. É um grande erro, porque o treino, quando eu botei aqui, IPT, indicador personalizado de treinamento, eu vou saber exatamente qual é a necessidade da Nilce, a minha atleta de 60 anos, do Felipe, meu atleta de 30 anos, da Érica, lá de Curitiba, que está se preparando para correr a primeira maratona, vai treinar 2 anos para a primeira maratona, para Daniela, que já é campeã, e não super campeã, mas ganha as provas regionais da cidade, na região dela, e está indo para a primeira maratona. Então, ou seja, a gente pensa de forma individual, eu penso em cada uma das pessoas, né? E aí a gente faz tudo isso, e a pessoa vai lá e faz umas coisas assim. Então, assim, é muito importante realmente esse tipo de conhecimento, você saber que o Vitor não tira o treino, o que eu vou fazer hoje? Não tem isso não, eu já sei o que eu vou fazer com os meus atletas até o final do treino deles. Mas só que eu passo de forma quinzenal para eles, ou semanal, né? Eu mando a planilha por semana e eles vão lá fazendo.